O técnico Roger Machado deve promover uma mudança no time titular do Internacional que enfrenta o Juventude neste sábado no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, o futuro de Thiago Maia começa a ser debatido dentro do Beira-Rio e uma saída não é descartada do volante que veio desde o Flamengo. Mas olheiros do Sevilha de olho em Bernabéu e a CBF apronta mais uma, coloca na escala de arbitragem do Colorado um árbitro que já falhou contra a gente agora mesmo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, deixa aquele likezinho, o joinha bacana, compartilha o conteúdo nos teus grupos de WhatsApp para o maior número possível de pessoas, teus amigos colorados, nas tuas redes sociais e bora lá fazer cada vez mais crescer aqui o nosso canal. Já estamos quase com 65 mil inscritos e a nossa meta é 70 lá em dezembro. E eu acho que vai bater, porque essa nossa parceria aqui é muito bacana. KTO.bet.br é a minha casa de apostas e ela pode ser a tua também. Entra lá, te registra, vai dar uma brincada, vai participar da Liga do Milhão, a maior liga de apostas do Brasil, que tu pode ganhar prêmios diários, semanais, mensais e lá no fim do ano, quem sabe até R$1 milhão. KTO.bet.br, um ambiente para maiores de 18 anos e não te esquece, brinca com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, o técnico Roger Machado está possivelmente encaminhando uma mudança no time titular do Internacional. Até o momento, nenhum jogador acusou dor ou necessidade de preservações por conta de risco muscular ou risco de lesão. A partir disso, a tendência do jogo agora do final de semana é que o Inter contra o Juventude, a partir das 16h30 lá no estádio Beira-Rio, coloque o mesmo time que vem atuando, ou pelo menos 80%, 90% do time que está atuando. A única diferença é que Bruno Tabata pode ser o homem pela direita na linha de 3, junto aí ao ataque colorado, sendo com Anthony Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabéu, Fernando com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Bruno Tabata, o Wesley e então lá na frente o Ener Valencia. Tendência muito forte de que esse seja o 11 inicial, até porque o Inter precisa se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro, é a última partida agora daquela série dentro dos domínios do Inter. Aí a próxima partida ela é em casa também, mas é pela Copa do Brasil, e aí depois o Inter vai enfrentar Corinthians e o Botafogo, sem contar ainda o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. Então precisa pontuar, precisa sair daqui com algo bem diferente do momento que está vivendo, né? Porque são 4 partidas já sem vitória, contando, claro, Brasileirão e Libertadores. Para a arbitragem desse jogo, a CBF se supera, né? Houve lá atrás, no jogo contra o Fortaleza, uma grande polêmica de um chute, né, no rosto do Rogel, dado pelo Davi Luiz, em um determinado momento que a bola ficou lá, né, levantada dentro da pequena área do Fortaleza. O Inter pediu pênalti e o árbitro não viu nada de errado, muito menos o VAR. Inclusive, os grandes especialistas, né, atestaram que a jogada está ok e tal, mas, enfim, o Flávio Rodrigues de Souza vai apitar Internacional e Juventude. Era o mesmo árbitro, então, da partida lá no Castelão, e aí, cara, eu não tenho nem o que dizer mais. O Inter tem
sei lá, cara, de chiar, o que o Inter tem que fazer, ou esquecer a arbitragem de uma vez que é quase impossível, né, esses caras terem um pouco de coerência ou bom senso. Tem duas questões de mercado que a gente tem que falar. A primeira delas é a respeito de saídas, ou de uma possibilidade de saídas, que é o Thiago Maia. O futuro dele começa a ser definido dentro do Beira-Rio, tá? E aí, em que sentido? Se vocês pegarem agora, ele joga contra o Fortaleza, depois ele não joga contra o Palmeiras, ele não joga contra o Grêmio e agora também não joga diante do Nacional do Uruguai. Claro, né, que a gente está vendo que o Bruno Henrique também precisa de um descanso, o Bruno Henrique está recompondo mais lento, se percebe que mesmo correndo e mesmo com todas as questões físicas, o que o Roger falou, que o Bruno Henrique não está comprometendo em cima da análise dos dados e tal, a gente sabe que é necessário, né, um rodízio de jogadores. Entra o Diego Rosa, entra o Ronaldo, entra até o Brian Romero no meio campo, né, como um segundo volante, e o Thiago Maia não joga. Eu e o Lucas Colar, a gente está numa apuração forte em cima do futuro do Thiago Maia, porque o Inter ainda deve para o Flamengo, está sempre ouvindo letra do Clube Carioca, o Inter ainda precisa pagar uma quantia considerável para eles, sem contar ainda os 800 quilos de picanha que o cara ganha por mês, né? Então o cara não pode ser um reserva que não funcione ou que não entre nos jogos. O Lucas ouviu a seguinte frase de uma pessoa que tem um trânsito bem considerável dentro do vestiário. O Thiago Maia tem que querer também. Então, neste momento, por mais que ele esteja treinando, os números que ele faz em cima do treinamento e até mesmo as atividades como um todo não fazem com que o Roger olhe para ele e tenha ele como primeira alternativa. Ele já deu alguma recuadinha tranquilo na hierarquia e em cima dos treinamentos, né, que não estão dando certo, também está perdendo pontos consideráveis junto ao grupo. Tanto que uma outra pessoa que nós conversamos, uma outra fonte, disse que o Internacional teria dado autorização para um grupo de empresários, ou um grupo de intermediários de negociações do futebol, para tentar achar um clube no mundo árabe que possa querer o Thiago Maia, pagar um valor considerável, como o Inter quis já ao Santos, e aí o Inter botar um dinheiro em caixa e ainda pegar uma grana para pagar o Flamengo. Ou, quem sabe, o clube árabe assumir a dívida com o Flamengo e o Inter ainda pegar uma grana como ia fazer com o Santos. Então, o futuro do Thiago Maia, não sei que se ele não colocar o foco novamente no Beira-Rio, ou a cabeça no lugar e tudo mais, vai ser fora do Beira-Rio. Não tenho dúvida disso agora no meio do ano, quando as janelas abrem de novo. Beleza? Na outra situação de mercado é um problema para o Inter, porque olheiros do Sevilha, da Espanha, vêm a Porto Alegre agora para o jogo do final de semana para observar o Alexandro Bernabei. A gente tem olhado aí nas redes sociais, né, muitas pessoas falando que ele baixou de produção, de que ele está enfeitado, isso, aquilo. Eu não concordo mesmo. E a gente está vendo pessoas, vamos dizer, jogadores, a gente está vendo times e técnicos entenderem que precisam jogar nas costas dele, ele não consegue mais atacar tanto, ele também tem funções mais defensivas, então nesse meio todo, né, de estratégia adversária, é claro que ele vai errar, é claro que ele vai estar mais contido no ataque. Eu não concordo que ele está enfeitado. Tanto que, se a gente for olhar, tem alguns dados do SofaScore que colocam ele entre os melhores laterais aí do mundo, tá? Em termos de aproveitamento, números, assistências e principalmente tudo que vem fazendo dentro do campo. Mas o Inter não pensa em vender o Bernabei. O que o Inter pensa neste momento é valorizá-lo ainda mais, fazer com que ele tenha tempo e minutagem dentro do próprio time, disputa de Libertadores, Campeonato Brasileiro, os outros campeonatos que o Inter vem a disputar, como a Copa do Brasil, e também a aguardada convocação para a seleção argentina. Nesse momento, se fala muito nos bastidores que ele pode receber uma oportunidade, sim, tá, no time do Scaloni, e aí ele também teria um acréscimo de valores, né? Teria um acréscimo de mercado, subiria o seu
valor de mercado. Então, lá na frente, poderia surgir alguma questão, mas hoje não há nada além da observação do Sevilha. E se o Sevilha está olhando, tem outros clubes também da Europa que estão de olho, né? Óbvio. Tá? Uma vez que ele, no ano passado, já foi o melhor lateral esquerdo do Brasil e esse ano também se destaca bastante, né? Tem muitos clubes que não têm o lateral esquerdo que a gente tem. Valeu? Chegou até aqui? Te agradeço demais, tá? Não te esquece. Deixa teu like se tu não deixou ainda, compartilha o conteúdo se tu gostou e também a Mais Ágil pode te ajudar. Em menos de 24 horas eles conseguem botar uns pilinha no teu bolso, que é do teu fundo de garantia. Eles são especialistas nesse tipo de procedimento e aí se tu tá precisando dar uma aliviada, uma folga aí ou até botar um pouquinho de mais de grana a mais na tua conta bancária, fala com a Mais Ágil, porque eles podem te ajudar. Tem o telefone aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo, tá? No link que está na descrição do vídeo. Um forte abraço, galera. Valeu. Tchau.